Declare com todo o seu coração, declare sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos lá? Bendito és tu. E vamos começar de novo para ficar bem lindo, certo? Vamos lá todos juntos. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com os seus mandamentos, que nos ordenou, quando a vontade do homem, misericordioso restaurar o serviço da tua casa ao seu lugar. Brevemente Jesus voltará em nossos dias. Amém. Amém, igreja? Amém. Mais uma vez nos encontramos nesta casa, na casa do nosso querido Deus. O Deus que fez todo o céu, fez a terra, fez tudo o que existe. A gente faz o mínimo pensando que é engano. Isso aqui foi feito hoje, esse culto, de coração, pensando em todos vocês. Deixa que Deus haja na vida de cada um, em cada coração. Abra uma mente para o Senhor nessa noite. Abra o coração para Ele. Aqui temos símbolos judaicos trazidos à casa do Senhor para glorificar o santo nome dEle, para trazer a tua presença. Espero que toda a paz seja dada a todos vocês, tanto aqui quanto em suas casas. Quando saírem daqui, levem a paz do Senhor. Estou com os meus alunos aqui e agradeço pela vida deles, agradeço pela vida dos pastores, agradeço pela vida de todos vocês. Pessoas que a gente não conhece, acabamos conhecendo. Estamos em uma comunidade aqui, estamos em uma família. Senhor Deus, amado Pai, dentro da tua casa hoje eu te peço, Senhor Deus, encarecidamente, que através do teu Espírito, Deus, possa invadir toda a casa, todas as casas, e levar a tua palavra de todo o coração. Tudo que subsiste pelos séculos dos séculos, tu o fizeste, Pai. Pequenino sou nesta terra, pequenino sou nesta casa. Aqui são símbolos, Pai, que trouxemos para a nossa vida hoje, feito de todo o coração. Deus amado e eterno, abençoa a vida de todos aqui, abençoa a vida do Pagai, do Gisele, do Diogo, do Micael e da sua família. Entra na casa dele, entra no coração dele, ao máximo. Eu oro neste dia, nesta noite, Pai, pela vida de 3 pessoas que estão entregues ao tempo. 3 pessoas aqui, o Willi César, pai do Yuri, o José Benedito, meu tio, e eles voltam para o Micael. Soberano e eterno Deus, peço ao Senhor que traga saúde e com carinho, Pai. Leve todo esse banquete à boca dessas pessoas e traga-nos, Deus, para a tua casa. Encarecidamente, afasta todo o mal que provinha de vir este ano e no próximo ano sobre eles. Deus amado, invoca o teu santo nome
E peço que enche a tua casa, Pai, mais e mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Eu quero ouvir um amém. Adorar a Deus. Amém. E Ele está vivo. Vamos adorar Ele porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E eu acredito que todos aqui veio para adorar Ele, né? Na igreja. Amém? Vamos adorar Ele. Fogo não me
avivamento. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, Ele ressuscitou. E você ressuscitou com Ele. Amém. Aleluia. Aplauda Ele mesmo por coletivo. Amém. Aleluia. Amanhecer
A palavra de Deus nos conta de uma pesca maravilhosa. E eu quero dizer para mim e para você que o tempo de cantar chegou. A palavra de Deus diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o tempo de Maranata. A pesca maravilhosa já começou. Amém? Ministério Infantil. Ministério Infantil voltar, crianças voltar. Reis, capítulo 17, versículo 14. E Primeira Reis. 1 Reis 17, 14. Todos encontraram? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Amém. Obrigado, minha gente. Amém. O que tem a ver sobre a farinha, o azeite, com dízimo, oferta, né? O que tem a ver? Então, vamos lá. Vamos começar com dificuldade, né? Deus, às vezes, a gente às vezes passa por dificuldade, né? Como aquele fala, que mesmo que falte a farinha, mesmo que falte o azeite,
mesmo que a farinha não se acaba e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que ele fala? Que mesmo que falte, né, Deus ele não deixa faltar, né, o alimento, o suprimento, mesmo que não há chuva, que nos olhos humanos a gente não vê a solução, né? E ele dizendo aqui que ele nunca vai deixar faltar o alimento na nossa casa, né? A ajuda na nossa casa. E muitas vezes a gente deixa de ofertar por conta da dificuldade, né? Muitas vezes a gente deixa de dizimar por conta da nossa dificuldade do dia a dia, né? Do mês. Às vezes a gente vê os nossos recursos são tão poucos que às vezes a gente segura a nossa oferta, né? Segura a nossa semente, por quê? Porque eu não vou ofertar na igreja porque amanhã vai faltar, né? Isso aí é um erro que a gente comete, que Deus ele nunca vai deixar de faltar o nosso alimento por conta da oferta, irmão. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Se você não vir ofertar, não é que eu vou ofertar e se eu não ofertar, Deus vai secar os meus frutos, né? Os meus alimentos, não. Isso mostra que às vezes nós limitamos com as nossas dificuldades, né? Muitas vezes a gente não oferta e dizima por conta de limitações, né? Por conta de dificuldade. E a gente tem que entender uma coisa, que Deus ele dá a gente a oportunidade de ofertar, né? A gente sempre fala aqui que a obra de Deus, que a gente, todos os recursos que são aqui são convertidos para a obra. Isso aqui a gente já sabe, não precisa nem dizer de novo. Mas Deus ele usa as pessoas para ser o quê? Abençoadas, né? Tem gente que oferta e Deus dá a bênção a ele. E às vezes tem situações na casa de Deus que Deus está esperando uma oportunidade para abençoar a pessoa, né? Mas a pessoa fica se segurando, né? Aí o que acontece? Deus usa outro, né? Se Deus usa outros e outros para abençoar a obra de Deus, às vezes até gente de fora para abençoar a obra de Deus. Por quê? Porque eles entenderam o significado de uma oferta, né? Então, às vezes as pessoas que têm mais condições de ofertar, às vezes não ofertam por conta, não por questão não por questão de ajudar ou de deixar de ofertar, não, é para dar uma oportunidade a outras pessoas também fazer parte, né? Fazer parte dessa oferta, que às vezes Deus ele desata muitas coisas, irmãos, através de oferta, né? E a gente tem que entender o significado disso, a importância disso. Então Deus ele nunca vai deixar faltar o alimento na casa de vocês por conta de uma oferta, né? Muitas vezes a gente lá no mundão ofertava em outras coisas, né? Na cachaça. Quantas vezes a gente não ofertou na cachaça, né? Quantas vezes a gente não ofertou na luxúria? Quantas vezes a gente não ofertou em outras situações? Mas quando vale ofertar na casa do Senhor, é um problema, né?
A oferta faz parte, o dízimo faz parte da palavra de Deus, né? Então, nós devemos entender e devemos aprender. A gente tem que parar de dizimar, parar de ofertar lá fora, né? Quem é do mundão, quem já foi do mundo, sabe quanto de dinheiro a gente já gastou lá fora à toa. E hoje faz falta porque a gente jogou muito fora, né? E a partir do momento que a gente semeia na casa de Deus, tem multiplicação, não tem como dar errado, porque o solo é fértil, né? Então, quando se semeia, ele multiplica, né? Ele multiplica e é uma corrente contínua, porque a semente ela vai gerando frutos, e os frutos geram mais sementes, e os frutos geram, e aquela semente gera mais fruto, e é um ciclo, né? É um ciclo de bênção em nossa vida. Então, entenda uma coisa: Deus, Ele nunca vai deixar faltar nada na casa de Deus, na casa dele, na sua casa, na minha casa, nunca vai deixar. Mesmo você ofertando ou não, mas Deus nunca vai deixar faltar. Mas, irmãos, não se limite. Não fique com dor no coração por conta de uma oferta, um dízimo, entendeu? Porque Deus, Ele está apto a abençoar a vida de vocês, amém? Então, quem for ofertar, levanta a mão, né? Pega o envelope, os irmãos lá constituem o envelope. E é isso, meus amados. Vamos entender o que é oferta, né? Vamos entender o que é oferta, o que é oferta de sacrifício, o que é oferta de louvor. A gente passa por dificuldade a vida toda, né? Se a gente for esperar para a gente ofertar, depois que passar essa dificuldade, meu irmão, a gente nunca vai ofertar, né? Porque quando eu me tornei gente, né? Quando a gente se entende gente, eu passo por dificuldades, né? Às vezes umas menores, outras maiores, outras muito maiores, né? Igual essa semana eu estava conversando com um irmão e ele disse bem assim uma frase: você não sabe o que eu passo, o que eu passo. Eu disse sei, porque eu já vivi isso também, né? Então eu vivi já muitas dores na vida, já vivi muitas lutas na vida, em todas as áreas, né? Deus, Ele já me testou em todas as áreas, área financeira, área de morte, né? Minha mãe faleceu muito cedo, né? Eu era muito novo. Então, todas as áreas que você imaginar, eu já passei, né? Área de solidão, de desprezo, de tudo, né? De dívidas, de morte, como eu já disse, de várias situações, de não ter um real no bolso, né? Então, assim, o que você imaginar de área, eu já passei, né? Então, assim, Deus, Ele nunca deixou eu desamparado. Eu creio que Ele nunca vai deixar também vocês sem a guarda dele, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Enquanto eu oro, os irmãos já vão iniciar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Deus abençoe a semente de cada um, Senhor, que está aqui, que essa semente possa ser multiplicada, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor, libera, Senhor, também sobre eles, Senhor, a unção de ofertar, Senhor, que eles possam entender, Senhor, o significado, Senhor, do dar, do ofertar, Senhor, com amor, com carinho, com obediência, Senhor. E não colocando, Senhor, limitações na vida deles. Pai, ensina, Senhor, capacita a vida deles. Pai, multiplica, Senhor. Multiplica tudo, Senhor, que eles semear nessa obra, Senhor, porque nós sabemos que é uma obra fértil, Senhor. É uma obra que ensina, Senhor, a tua palavra. Deus, manda os recursos, Senhor, para esse povo. Pai, manda mais, Senhor, recursos para eles. Aqueles que não vieram ofertar também, Senhor, eu oro por eles, Senhor, para que o Senhor
Senhor abra as portas, Senhor, de emprego, Senhor, as portas de oportunidade, Senhor, na vida deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, vir aqui, Senhor, ter essa honra, Senhor, de ofertar a tua casa, Senhor, de colocar semente nesse lugar, Pai. Que nós sabemos, Senhor, que quando há semente, Senhor, vem frutos, Senhor. E depois dos frutos vem mais sementes e mais frutos, meu Deus. Ó Deus, e assim, Senhor, oro, Senhor, pelas sementes, Senhor, que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fidelidade é a chamada de um Deus fiel. Fidelidade é o caráter de um povo curado. Fidelidade. Você pode tirar a criança do seu irmão, você dá aleluia. Glória a Deus. Amém. O profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Amém? Amém. Misericórdia. Abacuque 2:20. 2:20. Depois de não. Está ali no telão ali. Se você não achou. Amém? Amém. Se você não conseguiu achar, você acompanha ali no telão. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diga, eu sou o templo santo do Eterno. Amém? Quem é templo do Senhor? Você pode glorificar Ele e dizer glória a Deus? Pode glorificar Ele? Você crê que você é templo santo de Deus? Quem crê? Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Amém? Você já viu aquele versículo lá do profeta que diz que tudo tem seu tempo? E junto da relação de coisas que tem tempo, está incluso lá que há tempo para falar e tempo para silenciar. Sim ou não? Então olhe para quem está ao seu lado e diga assim: agora é hora de você ficar em silêncio, porque o Senhor está na casa. Amém? Aleluia. Deus é. Hoje
nós vamos celebrar o que a religião, cristianismo, ou o nome que você quiser dar para o restante, chama no domingo de Páscoa, é assim? Então hoje é um dia de festa, amém? Só que hoje não é festa de Páscoa, sabia disso? Hoje é uma festa. Lembra quando Jesus disse: fiquem em Jerusalém, reunidos, assim, no mesmo lugar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder? E vários momentos do Evangelho, várias passagens do Evangelho, Jesus falou para que os seus discípulos, ou aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, vigiassem. Foi assim? Vocês vigiem, vocês não sabem a hora, é assim? Então vocês vigiem, sim ou não? Então, se nós fôssemos pegar essas duas falas de Jesus, essas duas orientações, esses dois mandamentos de Jesus, nós estaríamos como aquelas 5 virgens que estavam dormindo. Estamos cochilando. Por quê? Nós ainda não estamos 100% em Jerusalém. Nós estamos despertando para ir comprar um azeite em Jerusalém e ficar lá até do alto nós sermos revestidos de poder. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu vou explicar o porquê. Então, nós estamos acordando do cheiro. Por quê? O Messias, as promessas, as profecias, o Deus, a Bíblia, tudo vem de onde? De Jerusalém. Sim ou não? Mas, infelizmente, o cristianismo, boa parte dele, não está em Jerusalém, está em Roma. Sim ou não? Segue a doutrina, a teologia, assim, os costumes, as datas romanas. E eu não sei se você está entendendo, o nosso desafio aqui é sair de Roma e ficar em Jerusalém, como o Senhor ordenou. Sim ou não? E por que nós estamos acordando? Veja, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas hoje não é dia de ceia. Lembra quando Jesus disse para nós vigiar? Para não sermos pegos de surpresa? Sim ou não? Se referindo à vida dele. A data da Páscoa foi domingo passado. Que a Páscoa é comemorada na saída, no dia 14 de Nissan. Na saída do Egito. Deus estipulou para comemorar a Páscoa. Sim ou não? E o símbolo é o cordeiro, é assim? O cordeiro que foi sacrificado, sua carne assada no fogo para comer, cada um em sua casa, e o sangue foi espargido nos umbrais da porta, para que o anjo da porta não entrasse na casa a qual o sangue do cordeiro estivesse nos umbrais da porta. Amém? E aquela semana, após a Páscoa, os próximos 7 dias, seria a semana dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Como você recebeu o comando domingo, que essa semana nós tirássemos o fermento, sim ou não?
Então, quem fez isso, eu creio que Deus já abençoou e vai abençoar a sua vida esse ano, vai ser um ano diferente na sua vida. Se você é igreja, glorifica a terra. Deus cumpre a promessa para quem cumpre o princípio. Deus não faz promessa para empolgar e você não cumprir, não. Patrão nenhum te paga se você não servir o mês inteiro, senhor não. Nenhum patrão vai te remunerar se você faltou. Então, a mesa que está posta aqui, que lá na frente eu vou explicar como significado, era para ter sido posta no domingo passado. Ah, pastor, por que o senhor não fez isso inteira? Nós estamos. Eu não quero colocar uma coisa de goela abaixo em você, eu quero te ensinar a verdade. E aquele que permanecer em Jerusalém vai ser revestido de poder. Se você está entendendo, diga aleluia, glória a Deus. Estamos saindo de Roma, estamos saindo do Egito, da escravidão, onde éramos manipulados por falsas promessas, por um faraó. E aqui você não tem um faraó para manipular você, nem enganar. Aqui você tem um Deus que quer te libertar para você ser verdadeiramente livre. Jesus falou: se eu vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Amém? Diga: eu sou livre. Porque Jesus me libertou. E hoje é a festa dos pães asmos. 7 dias depois da Páscoa, comemora a festa do pão sem fermento. Amém? E perceba uma coisa: hoje comemora a Páscoa, mas eu vou te mostrar. Eu tenho ali, hoje se eu fosse falar tudo que está ali que eu tenho para falar, mas é para meia-noite. Eu vou tentar resumir. Jesus é o Cordeiro Pascual, sim ou não? O Cordeiro Pascual morre que dia? No dia da Páscoa. Sim ou não? Você já se atentou para isso? Precisamos ler a Bíblia com atenção. O Cordeiro Pascual, aquele que era um animalzinho, mas quando João viu Jesus, o que foi que o João falou? Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não foi o sacrifício desse Cordeiro, Jesus, que tira o nosso pecado, sim ou não? Sim. E qual é a data? Qual é o dia que esse Cordeiro tinha que ser morto? No dia da Páscoa. Hoje, pelo calendário romano, comemora o quê? A Páscoa hoje, sim ou não? E hoje, Jesus foi sacrificado ou ele ressuscitou? Ressuscitou. Tá certo? Estão ensinando certo? Então, pelo calendário, Jesus morria hoje. Pelo calendário romano, isso não? Que o Cordeiro não morre na Páscoa? Não é sacrificado na Páscoa? Então hoje seria o dia de sacrificar o Cordeiro. Veja como esses não estão vigiando, estão atrasados. Quando ele voltar, vão estar dormindo. E vão bater na porta e ele vai dizer: não conheço vocês. Mas Senhor, em teu nome, nós não profetizamos, está cheio de profeta aí, assim, em teu nome expulsamos demônio, tem um monte de gente expulsando demônio, em teu nome, conheço vocês não, porque vocês praticam iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão de mandamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então, se Jesus voltasse hoje, nós não entrávamos, porque nós estamos celebrando atrasado. Essa é a verdade. Que nenhum profeta deu pastor tem coragem de falar, muito menos de ensinar. Mas em nome de Jesus, no ano que vem, nós vamos fazer da maneira certa. No domingo da Páscoa, essa mesa aqui vai ser servida para todos que estiverem na igreja. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, aleluia? E de hoje o ano vai ser comemorada a festa, né? O dia dos pães asmos, dos pães sem fermento. Presta atenção, uma curiosidade. Jesus não é o Cordeiro? E por que, quando ele celebrou
seus discípulos. Ele não era assim, gente, vamos lá, raciocínio comigo. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por que ele não celebrou a última ceia, a última Páscoa, usando a referência da carne? Ele não podia ter pegado a carne do Cordeiro, sim ou não? E falar, esse é o Cordeiro, essa é a minha carne, usando a carne do Cordeiro, sim ou não? Mas ele não usou a carne do Cordeiro. Ele usou o quê? O pão sem fermento. E ele disse, esse é o meu corpo. Porque o pão sem fermento representa o quê? Pureza. Não tem contaminação. Você está entendendo? Por isso que essa semana você foi desafiado a não comer fermento e a não ter fermento dentro da sua casa. Ah, pastor, isso é do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é Bíblia, não? É para obedecer só o Novo Testamento? Se no Novo Testamento Jesus também falou, cuidado com o fermento velho, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento do mundo, senhor não. Limpai-vos do fermento velho, seja uma massa nova, limpa. Tanto Jesus orientou isso, ensinou isso, como Paulo em suas cartas ensinou isso, como na Revelação e Apocalipse está ensinando isso. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus, olha. Olha para o aqui. Quem é o devocional essa semana? Amém? Se você ler o devocional, hoje, se nós fosse dar um tema para o culto hoje, nós daria o silêncio santifica. Olha para quem está do seu lado e diga assim, o silêncio santifica. Amém? O silêncio nos santifica. Se você ler o devocional e os textos bíblicos recomendados para cada dia, lá em Levítico 10, fala da inauguração do tabernáculo, senhor não? Que depois de toda a jornada até ali, da saída do Egito até ali, Levítico 10, ficou pronto a casa do Senhor, o tabernáculo. O ambiente onde Deus, que se revelava na montanha, que se comunicava com o profeta da montanha, desce da montanha para habitar no meio do povo, no tabernáculo. Tabernáculo esse que veio ser depois o templo que foi construído por Salomão. Amém? E na inauguração do... Abra comigo aí, Levítico 10. Nós vamos matar o coelho da Páscoa agora. Amém? Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão fez o quê? Fez silêncio. E a pergunta aqui a ser feita é: o que você faria no lugar de Arão, num momento desse? O momento mais esperado da sua vida.
Sim ou não? Porque se você for fazer uma retrospectiva, olha, estou falando de Cristo. Não é assim? Desde quando Moisés volta lá, não é assim? De Midian, enviado por Deus, Arão já tinha sido enviado por Deus para encontrar com Moisés, não é assim? Para os dois ir perante o faraó e começar toda aquela tarefa, aqueles milagres, as pragas no Egito, é assim? E ele junto com Moisés, toda aquela peleja, até Faraó libertar o povo, senhor não. E aí eles passam no deserto, atravessam o Mar Vermelho, o Faraó atrás, Deus dando livramento, eles vencem Amaleque, que se levantou contra eles sem motivo. E aí quando tudo está pronto, aí a questão do bezerro de ouro, não foi assim? A idolatria que Deus manda matar todos aqueles que se envolveram na idolatria e toda a questão, e resolveu tudo. Agora está inaugurada a casa do Senhor, o tabernáculo, agora vencemos, sim ou não? Agora é o momento de desfrutar. Já aconteceu isso na sua vida? Você se planejou, quando estava a cereja do bolo, algo inesperado aconteceu. O que fazer? Como se comportar numa situação dessa? Olhe para quem está do seu lado e diz assim: você glorificaria o Senhor? E aqui nós estamos falando de perda material. Que ninguém se alegra quando perde algo material, sim ou não? Mas o crente, para dar uma de crente, diz: material depois de eu dar de novo. O importante é que nós dá vida. Material depois nós conseguimos. Mas isso é uma fala meio forçada, sim ou não? Sim ou não? Uma fala forçada. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente não sabe o que falar, fica calado. E foi o que Arão. Os dois filhos dele foi fulminado. No momento que todo mundo estava aguardando para festejar, sim ou não? Tudo preparado. O sacrifício, o povo, o templo, tudo preparado, todo mundo trabalhou junto, o Senhor não confeccionou os utensílios, confeccionou tudo, construiu e vamos inaugurar. E aí, no primeiro serviço que os levitas, Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Arão, os filhos do sacerdote, foram servir, Deus fluiu. E aí, como você reagiu? Tu continuava sendo crente? Tu bem mesmo que as pessoas saem da igreja? Sim ou não? O bem mesmo as pessoas desistem do casamento? O bem mesmo as pessoas negam e vêm e desistem da caminhada do Evangelho? E aí Moisés, o profeta, chega para Arão e traz a lembrança a ele. Lembra do que o Senhor disse? Vai no pastor. Você tem uma situação dessa, já pensou? Tu velando teus dois filhos, tá repreendido, diga misericórdia. Diga misericórdia. E o pastor chega lá e ainda passa na sua cara. Lembra do que o Senhor disse? Que o nome dele seria santificado através daqueles que se aproximam dele. E a pergunta que talvez você esteja pensando aí, se não pensou agora que você pensou, é: por que Deus matou os dois filhos de Arão? Está no texto. Fogo estranho. Aí surge outra pergunta: o que foi esse fogo estranho? Cachaça. Está escrito aí no texto que Deus falou: ninguém entre na minha casa sobre
com alguns crentes que gostam de tomar uma birita e os mudando lá fora os ídolos, que onde está escrito que beber é pecado? Manda ele ler Levíticos 10. Está escrito, Deus falou, não tomar vinho nem bebida forte. E aí o primeiro serviço que Nadab e Abiú foram prestar a Deus, mamados. Fogo estranho. Você já viu algum bebo calado? O time do Maturo, não é assim? Me perdoe, e o Senhor, o Espírito de Deus, apague da sua memória quem já viveu esse tipo de coisa. Eu e Diogo já vivemos isso. Será Maturo, não é assim? Mas depois que tomava um. Me perdoe, filha, depois. Até a gagueira subia, sim ou não? Sim ou não? Quem não já chegou uma danceteria na vida aí, nas baladas, matuto, time assim, tomava as duas, pronto. Chamava até o nome da dança. Sim ou não? Foi assim que Nadab e Abiú entraram no tabernáculo. Um fogo estranho. E o fogo estranho não é só cachaça, não. Estamos usando um exemplo, você pode ler. E você está avexado para mostrar para você onde está o versículo. Assim, você vai ler. Se não tiver do jeito que eu estou falando, você me procura depois. 10:8. Pronto, já achou a irmã ali. 10:8. A irmã já falou. Amém? Mas tem outros camaradas que também foram fulminados, que também apresentaram diante de Deus fogo estranho. Sim ou não? Quem lembra? Os 2 filhos de Eli. Sim ou não? E qual era o fogo estranho? Prostituição. Quem lembra de Safira e Ananias? Estava ligado a quê? A avareza, a mentira, a dinheiro. Sim ou não? Foram fulminados. Quem lembra daqueles camaradas que tocaram na arca quando Davi ia transportando a fama errada? Fogo estranho, foram fulminados. Já pensou se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos vivos? Você entende o significado daquele versículo que diz: é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. E se você está aqui é porque Deus acredita em você e Ele quer te levar para Jerusalém para você permanecer lá. Está entendendo com a sua palavra? O que acontece com Arão? Podia-se cancelar a inauguração do tabernáculo. Já pensou? E a ordem de Moisés foi: não toque neles. Não toque neles, porque se quem tocar neles morre também. Aí veja a igreja romana, e não estou falando dos católicos, viu? Estou falando dos crentes. Vai para os carnavais, para as baladas evangelizar. Rapaz, diga logo, eu ainda não saí do mundo e eu quero participar do carnaval. Aí está disfarçando e vai lá pro meio. Quem quer Deus, busca Ele no lugar que Ele habita. Deixa eu falar agora para você. Jesus precisou sair evangelizando para ir buscar ninguém. A igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, saia buscando ninguém. Está escrito: eles permaneciam na oração, no jejum, na partilha do pão. Se eu não, em Jerusalém era assim. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que o Senhor queria salvar. Deixa eu falar para você. Se você tiver entendendo o que Deus quer nos ensinar, e nós permanecer em Jerusalém, o Senhor vai acrescentar a essa casa, qualquer casa que esteja comprometida com a verdade, todos aqueles que Ele quer salvar. E deixa eu contar uma coisa, se você não pensa. Nós vamos agora ter uma encenação. Amém?
Ô, João, cadê o Breno? Ei, vou buscar. Estamos atrasados. João, cadê o Tiago? Tiago tá no Irã. Ô, Tiago, vai trazer a rede, vamos pescar na rede. Jesus falou que a gente fosse andando, estamos atrasados. Eita, meu pai. Bora, Tiago. Calma. Eita Deus. Lanchinho, né? Tem lanche pra nós? Tem lanchinho. Tem lanchinho, né? Ei, lanchinho pra vocês. Aê! Tá certo. Ei, cara. Tem que se lembrar de nós. Essa aí vai ser boa. Alvê! Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
seja. Assim somos nós, pobres pecadores, buscando uma esperança e nos encontrar, nos alinhar, tirar os nossos pecados, Deus. Nos leva, Senhor Deus, com as tuas mãos maravilhosas. Afasta as nossas transgressões, Deus. E naquela tarde, eles estão confiando no Senhor, estão nos buscando, assim como todos nós. Eles entram em seu barquinho e navegam, sabendo que o destino certo para encontrar os braços do Senhor. Em certo momento da noite, um ser passava sobre as águas e andava sobre as águas, e os discípulos de Yeshua pensam que é um espírito e começam a negar, temendo por suas vidas. Mas Pedro, percebendo que havia alguma semelhança naquele ser, diz: Senhor, se fores tu, manda que eu vá até a ti sobre as águas. E Jesus, estendendo as mãos, disse: sou eu, Pedro, venha. E ele diz: não me detenham, porque eu vou aos braços do meu mestre. Em certo momento da noite, assim, como está perto do Senhor, ponto de nós queríamos ter visto Jesus, só que de repente um vento forte vindo do leste faz com que Pedro perca a atenção, escute o som do vento e comece a afundar sobre as águas. E ele diz: Senhor, Senhor, salva-me! Porque eu pereço nessas águas! Senhor, me salve, Senhor! Eu estou afundando nessas águas, Senhor! Eu pereço nessas águas! Socorro! E Deus fica as mãos para todos nós, todos os dias! Santo é o Senhor do exército! Me submergir à tua mão, me transforma pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pode acender as luzes. Aleluia. Nós vamos para a última parte. Que é o momento
da ceia do Senhor, amém? O que está ligado, o que nós já aprendemos nessa noite com a Páscoa. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12 em diante, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Com certeza a Páscoa é uma festa que Deus nos deu, e isso traz ao povo de Deus uma identidade. Diga: eu tenho uma identidade. Amém? E isso também é um legado que é passado de geração em geração. Isso também traz uma responsabilidade sobre nós. Amém? Se a Páscoa chegou até nós, a festa da Páscoa chegou até nós, foi porque os nossos antepassados que creram em Deus cumpriram, exerceram. E agora a nossa responsabilidade é dar continuidade e entregar às próximas gerações. Ou se Jesus voltar na nossa geração, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar como Ele pediu para nós estarmos, vigiando na presença do Eterno. Jesus se apresentou ao povo de Deus em Jerusalém e foi oferecido como sacrifício de Páscoa no templo. Jesus se tornou um sacrifício espiritual, o Cordeiro da Páscoa que tira o pecado do mundo. Quando o povo sacrifica, quando nós sacrificamos, quando nós festejamos a Páscoa, isso nos traz a lembrança que nós somos livres. Só celebra a Páscoa quem é livre. Quem não entende essa liberdade, essa libertação, não participa. Infelizmente, Roma distorceu. Em algumas denominações, e o intuito aqui não é falar de ninguém, não. Nosso objetivo aqui é transmitir a vocês a verdade. Em alguns lugares dá só o pão, não é assim? Senhor, dá só o pão, não dá o cálice. Na maioria dos lugares, o pão que é compartilhado na ceia é com fermento. Nós já fizemos isso. Infelizmente, eu oro a Deus e já pedi perdão por isso. Mas quando eu descobri, meus olhos foram abertos. Eu não posso continuar fazendo da forma errada. Porque a pergunta é: Jesus, quando participou da Páscoa, e todo ano ele participava, sim ou não? Mas vamos aqui se referir à última Páscoa. Quando Jesus estava na mesa com seus discípulos, ele celebrou a Páscoa com pão com fermento? Ele celebrou com os pães asmos, sim ou não? Pão sem fermento.
E a ordem que ele deu foi para que nós continuássemos fazendo isso, sim ou não? Em memória dele, até que ele voltasse. Se Jesus tivesse celebrado a última Páscoa, ele presente, o seu discípulo, com um pão com fermento, ele podia dizer que aquele pão representava o corpo dele, porque nós sabemos que o fermento representa o pecado. Então, se Jesus celebrou a Páscoa um pão com fermento e disse que aquele pão representava o corpo dele, então ele estaria dizendo que ele tem pecado. E tendo Jesus pecado, não pode ser o Messias. Eu posso tirar o seu pecado? Você pode tirar o pecado de alguém? Por quê? Um pecador não pode tirar o pecado de ninguém. Sim ou não? Está escrito, como vós, pecadores, querem santificar outros. Mas Jesus, como eu já falei aqui, pega o pão sem fermento e diz, esse é o meu corpo, está sendo repartido por vocês. Representa pureza, santidade, limpo, não imundo. E esse estatuto, esse mandamento, é nos dado como estatuto perpétuo. Até que ele venha. A ordem que ele deu não foi para que nós fizéssemos. Até que ele venha, ele já voltou. Então não foi revogado. A ordem é que nós continuemos fazendo isso. Como? Na data certa. Na hora certa, no dia certo. Porque aí nós estaremos vigiando da forma correta como ele ordenou. Mas sabe por que às vezes nós não fazemos da forma certa? Porque nós deixamos o barulho tirar nossa atenção. Veja que, pensa aí, o comportamento que nós temos na igreja. Se Jesus tivesse pessoalmente, ele ia aceitar. Começando pela minha filha. Sim ou não? Muitas vezes a forma que nós se vestimos, a forma que nós se comunica, a forma que nós tratamos nossos irmãos. Jesus estando aqui pessoalmente, como ele esteve na mesa do discípulo, ele ia aprovar. E a pergunta a ser feita a ele não está vendo tudo isso? Vamos deixar para resolver tudo na última hora? Aí vai ser como as roupas. Vai comprar azeite e a porta se fecha. Sim ou não? Agora entenda. Será que o pastor, o pregador, vai ter que estar todo mundo ensinando boas maneiras, bons modos? É assim? Cuidando dos filhos dos outros? Não, eu cuido aqui. E eu ensino o que está escrito. E cada um que tem ouvidos, ouça. A minha missão é entregar vocês na porta do cordeiro. Sim ou não? Está aqui. E sabe qual será a minha alegria? É no dia do Senhor, Senhor está aqui os que o Senhor me deu, o Senhor te confiou. Nem se perdeu. Todos estão aqui prontos para entrar para o teu reino, para a tua glória. Se você crer nisso, diga aleluia, glória a Deus. E a pergunta é uma tarefa fácil? Nós entramos aqui, nós temos um grupo mais ou menos de 100 pessoas. Sim ou não? Pergunta à pastora. Os desafios todos os dias. E para nós é uma honra, é um prazer cuidar de vidas. Moisés, no deserto, foi fácil para Moisés conduzir o povo? Saíram com Moisés do Egito 600 mil homens. Está no texto.
600.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantos entraram? Só 2. Josué e Caleb. Os que saíram do Egito. Então, 598, né assim? Morreram. Deus esperou eles morrerem no deserto para não colocar eles na terra. Deixa eu falar. Se nós não aceitarmos fazer as coisas da maneira correta, como a Bíblia diz, Deus não tem prazo de validade. Nós temos. E eu creio que Deus não chamou eu e você para nós morrer no deserto. Deus nos chamou para nós alcançar as promessas que Ele fez a mim e a você e deixar o legado para as próximas gerações. Se você entender isso, glorifica o Eterno. Diga aleluia, glória a Deus. E entenda que Deus podia ter chamado Moisés e falado a Moisés, vai direto para Jericó. É assim? Vamos direto para Jericó. Alguns dias vocês estão para Jericó. E eu já vou dar Jericó para vocês. Como Deus fez. Deus levou o povo para um deserto. Porque o deserto é lugar de você se ajudar. É lugar de você ter misericórdia. É lugar de você amar. É lugar que não tem meu e seu. É nosso. Sim ou não? E às vezes é esse entendimento que está faltando para mim e para você. Para Deus nos tirar do deserto e nos colocar na terra prometida. Naquilo que Ele prometeu para mim e para você. Mas eu só vou entender a voz de Deus. Eu só vou entender a necessidade de quem está do meu lado quando eu aprender a silenciar. Você consegue entender outro falando, você falando junto? Então, se você não silenciar, Deus não fala com você. Você entende? Que Deus tira o povo do Egito, leva eles para o deserto para eles aprenderem a fazer silêncio. E qual foi o pecado de estimação do povo? Murmuração. O que é uma murmuração? Tudo fala, tudo reclama, tudo. Deus não quer que você se explique, não. Deus só quer que você faça silêncio para Ele te mostrar a solução que está mais fácil do que o que você pensa. Sim ou não? Essa situação que você está agoniado, achando que não tem saída, achando que não tem jeito, achando que não tem cura, Deus já tem a solução para isso, só quer que você silencie e confie nele, para Ele te tirar desse lugar que você se encontra e te colocar em terra firme, amém? Se você quer isso, faça alguma coisa, diga aleluia, glória a Deus. Os diáconos podem se prontificar para celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Nessa mesa aqui tem representações proféticas que eu creio que se você aprender, você vai colocar em prática. Amém? Veja só. Na Páscoa,
está escrito que servia 4 taças de vinho, que cada uma representa uma bênção. A primeira taça representa que lá no Egito o povo não trabalhava para eles, trabalhava para Faraó. Então a primeira taça, se você ler Apocalipse, você vai encontrar as taças, e Jesus é a 5ª taça. A primeira taça é para nos lembrar que lá no Egito, lá no mundo, tinha um faraó sobre nós. E lembra que a promessa de Deus é colocar você por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Então nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, o que está escrito, que essa bênção vai se manifestar sobre a sua vida. Deus vai te dar sabedoria e conhecimento. Deus vai te dar um projeto, vai te dar uma ideia, que você vai sair da mão dos faraós que te oprimem e vai colocar você por cima. Você não vai servir a Faraó, mas você vai ter pessoas para servir a você. Se você entender isso, diga aleluia, glória a Deus. A segunda taça representa a liberdade da escravidão. Muito se ensina que você tem que ter um senhor, um líder. Eu não sigo esse raciocínio teológico. O seu pastor é Jesus. Eu sou um mordomo que foi confiado a mim pela misericórdia dele de ensinar a palavra, na verdade. Mas o seu Senhor é Deus, porque só Ele é o Senhor, só o Senhor é Deus. Se você entender isso, diga aleluia. E foi Ele que te tirou da escravidão do Egito. Não se apoie em nome nenhum, nem de você mesmo. Porque está escrito: triste do homem que confia no homem. E quando a igreja primitiva discutia, porque uns queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Pedro, foi assim? O que foi que Paulo disse? Ninguém é de ninguém, todos nós somos de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida aqui. Amém? Acho que você não concorda com isso. Jesus é o Senhor das nossas vidas aqui. Amém? Não é homem. Diga, eu sou livre. Que não é assim que os gurus da fé fazem. Está cheio de guru aí, em nome de Deus, em nome de Jesus, que escraviza as pessoas. Sim ou não? Para retardar, para manipular, ensinando mentira. Mas o nosso compromisso aqui é com a verdade. Quem está por aquela porta ali é discípulo de Jesus e é livre para servir a Ele da forma que você entender. Agora você vai ser confrontado com a verdade, porque todo domingo eu vou estar aqui te mostrando a verdade. Ah, pastor, eu não concordo. Aí eu não posso fazer nada. Amém? Ah, pastor, entenda. Quem levanta os trabalhadores para a sua seara, para a sua casa, é Ele. Jesus fez essa oração e nos ordenou a orar também. Eu oro todas as vezes que eu me lembro a respeito desse quesito. Senhor, levanta e envia teus trabalhadores da tua seara. Quer servir na casa do Senhor? Nos procure. Está cheio de função, cheio de trabalho. Quer pregar? Me procure. O meu sonho pessoal é ver Deus levantar dessa casa pregadores que coloquem eu no bolso. Amém? E pode ser você, é só você querer estudar para isso. Deus pode levantar você para você pregar aqui e fazer milagres. Libertar, curar, transformar. Amém? Depende de você. Agora vai ser avaliado.
está aliançado com a verdade. Então, a segunda taça representa a libertação da escravidão, amém? A terceira taça representa que Deus, com seu braço forte, foi quem tirou o povo do Egito. Quem tirou você da escravidão do Egito foi o braço forte do Eterno. A pergunta é: o que representa o braço forte de Deus? Você acha que é um braço assim físico? O braço forte de Deus que tira você da escravidão é os mandamentos do Eterno. Se você obedecer a Deus do jeito que está escrito, ninguém te prende, ninguém te domina, ninguém monta no seu pescoço. Você será a cabeça e não cauda. Se você confiar e obedecer os mandamentos do Eterno. Ou não está escrito: se ouvir e me obedecer, bendito você será no campo, bendito você será na cidade, aonde você for, a minha bênção te seguirá e te acompanhará. Sim ou não? Então a terceira taça representa que o braço de Deus, as leis de Deus é quem tira você da escravidão, das mãos de Faraó. E a quarta taça representa que Ele é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. Qual a função do povo de Deus? Servir a Ele. Servir a Ele como? Obedecendo as Escrituras. E as outras nações vos servirão. Sim ou não? A pergunta é: tem nação mais próspera, mais rica, mais inteligente, mais poderosa do que Israel? Tem alguma nação? Você talvez esteja pensando aí nos Estados Unidos, na China, não é assim? Deixa eu falar para você. A China é poderosa, escravizando os outros. Mas se o Brasil não mandar carne, se o Brasil não mandar cereal, eles passam fome. Sim ou não? Os Estados Unidos do mesmo jeito. E os Estados Unidos por quê? 90% dos maiores milionários do mundo são judeus e estão nos Estados Unidos. Não sei se você sabe disso. E de lá nos Estados Unidos eles sustentam Israel. Quase 80% dos prêmios Nobel foram judeus que ganharam. A maior medicina, a maior defesa, o maior ataque, e é do tamanho do estado de Sergipe. E todos que se levantaram contra eles pereceram. Sim ou não? Cadê Babilônia? Cadê Roma? Cadê o Egito? Cadê a Síria? Cadê a Grécia? E por que Israel está de pé hoje? Porque o Deus da Bíblia é o Deus deles. E a Bíblia diz, Deus diz que se eu não fizer da forma correta, eu não vou fazer parte de Israel, eu vou ser cortado de Israel. Não tem como você pertencer a Deus se você não aceitar Israel, entenda isso. A Bíblia é judaica, todos os profetas da Bíblia são judeus, Jesus é rei do judeu, é da tribo de Judá, vai voltar para Jerusalém como rei dos reis da tribo de Judá. Agora Roma pegou Jesus, o judeu, e transformou ele em um galeguinho dos raios azul romano. Sim ou não? Infelizmente a igreja protestante, a igreja dos crentes, não segue o Jesus judeu, segue o Jesus romano. Falsidade. Não é aquele Jesus galeguinho lá. É o que foi crucificado pelos romanos. Nada disso, não. Esse é o Jesus das Escrituras. Esse é o nosso Messias que já veio, nos libertou e voltará para nós reinar com Ele na Nova Jerusalém. Você está entendendo isso? Diga aleluia, glória a Deus, uma causa eterna. Então, isso que eu acabei de falar representa as 4 taças de vinho que é servido na Páscoa. E até outro dia eu estava discutindo, não era teimando não, era até batendo
na Magai, né, uma viagem que a gente fez para Recife, lembra, Magai? E nós discutimos a respeito da bebida, do vinho. É assim? A Bíblia, ela permite, eu ainda vou trazer esse estudo e ensinar você. Ela permite, em algumas festas, em algumas datas, você beber 1 a 2 taças de vinho. Não esse vinho aí que nós compramos aí nos mercados com álcool, não, vinho natural. Mesmo que seja fermentado, quer dizer, com teor alcoólatra natural. Amém? Mas quando? Em um casamento, em uma festa de casamento, é permitido você beber 2 taças de vinho. Lá na Bíblia. Agora, os pastores, ou a maioria, não tem coragem de ensinar ou não entende ensinar a verdade, é melhor dizer que não beba nada. Na Páscoa, uma vez no ano, que a Páscoa é uma vez no ano, no dia 14 de Nissan, sim ou não? No 14º dia do mês de Nissan, no calendário judaico, é permitido tomar uma taça de vinho. O vinho caché. Está na Bíblia. Agora, sabe qual é o problema? Que se muitos ensinar isso, o que é que o crente faz? Quer todo domingo encher a cara. Quer todo dia para almoçar tomar uma, para tomar banho tomar uma, para acordar tomar uma, para dormir tomar uma, chamar os irmãos crentes para jogar baralho e domingo vai tomar uma, fazer um churrasquinho tomar uma. É isso, é liberdade que o povo quer. Sim ou não? Então, falar o que eu estou falando aqui só tem que coragem, porque vai sair um monte de gente com a cabeça fervendo. Mas o meu compromisso é com a verdade. Então, na Páscoa, uma vez por ano, se você tiver o vinho correto, ou você acha que foi isso aqui que Jesus transformou de água em vinho? Foi isso aqui? Isso aqui, toda vez que nós celebramos, eu peço perdão a Deus. Porque isso aqui tem mais corante do que uva. Isso aqui tem mais cochonilha do que uva. Você sabe o que é cochonilha? Aquela lembezinha branca que dá no palma. Quem já teve a experiência, passa o dedo nela, fica vermelho. Eles criam em laboratório para fazer corante. Todo produto industrial com essa coloração avermelhada é com cochonilha, que é um inseto que a Bíblia proíbe nós ter como alimento. Agora, as pessoas não estudam, a teologia romana traz tudo pronto, traz a pergunta e te dá a resposta. Sim ou não? E Jesus chorou. Foi porque em Jerusalém isso. Não deixa você pensar, não deixa você pesquisar. E eu não quero que você seja manipulado pela minha verdade. Eu quero te ensinar e você ser um ser pensante que anda pelas escrituras sagradas. Amém? Então, uma vez no ano, na Páscoa, você vai tomar uma taça de vinho, vinho correto. Em um casamento, você pode tomar 2 taças, comemorando o casamento do noivo e da noiva. Ou você acha que aquela alegria lá no casamento que Jesus estava era com quem? Sim ou não? Agora é mais fácil para a minha cabeça não ferver, dizer, ó, quem beber vai para o inferno. Não é assim? Porque dá trabalho pesquisar e detalhar e falar tudo certinho. Então, se no dia da Páscoa, no dia 14 de Nissan, você tomar uma taça de vinho, o vinho correto, você não está em pecado. Agora você precisa ter domínio próprio para tomar só uma taça e ficar só uma taça. Se você não tem domínio próprio, se você tem problema com vício e não suporta ver o cheiro da frente, achando que aquele negócio lá cheira de comida, não é não. Se você beber, bebe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você for no casamento e lá servir vinho, você pode tomar uma taça. Num casamento. Está na Bíblia.
mostrar, tem que pregar, te ensinar o que está escrito. Amém? Agora, ser um cachaceiro, beber toda semana, e viver enchendo a casa, convidando os crentes, os amigos para ir na sua casa beber, toda festa, todo aniversário, todo eu vou beber. A Bíblia diz que se você entrar nessa, você está entrando numa rota de maldição e de desgraça. Sim ou não? Quando Davi levou a arca para Jerusalém, ele tomou umas canas e entrou dançando em Jerusalém, escandalizando, sim ou não? E a mulher dele, Mical, a filha de Saul, quando ele chegou em casa, estava falando: rapaz, você viu a palhaçada que você fez? Como você escandalizou, você como um rei, você viu como você estava? Dançando, gritando que nem um besta. E Deus puniu ele e puniu Mical. Lembra? A Bíblia diz que através da sua vida ninguém se escandaliza. Sim ou não? O escândalo está no mundo, mas há de você se ele entrar com você. Então não estou aqui ensinando que você pode beber. Eu estou dizendo que tem datas solenes que você é permitido a participar de um cálice, de uma taça, da bebida correta, do vinho correto. É desses vinhos aí que está no mercado, cheio de álcool, você beber, tem em casa para beber. Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga aleluia, um aplauso ao Eterno. E na Páscoa, esse era o cardápio da Páscoa. Quem está entendendo aí? Quem está vendo? Aqui tem um ovo, tem um osso, tem uma pasta, tem ervas amargas e tem, era para ter aqui, esse aqui, né? Representa as lágrimas, uma mistura, você vê, uma mistura de vinho, assim, e ervas. Água só, mas o correto é vinho misturado assim, com outras especiarias que representam as lágrimas que você, como escravo, chora. Amém? Era na Páscoa que você celebrava com esse cálice, com essa bebida. O osso representa o sacrifício do cordeiro que foi sacrificado para você sair do Egito. O osso, esse aqui é verdadeiro, do cordeiro. Veio lá da casa de Nina. Foi assim? O ovo, que representa um alimento puro, que traz também a libertação. Tem a ervas amargas, isso aqui é alface romana, né assim? Olha, romana. Você vê que o homem é amargo, porque até a alface romana é amarga. Ela falou que é alface romana. Para lembrar da amargura de quando você era escravo lá no Egito. E uma pasta, aqui tem gengibre, assim, também. Isso, mas também tem ervas amargas. Maçã, vinho e mel. Nossa, isso. Para lembrar que lá no Egito você vivia tapando buraco nos outros. O povo não fazia tijolo e massa para fazer as construções, os prédios, palácios para Faraó, sim ou não? O mesmo sistema não é assim hoje. Você rala para trabalhar, o seu patrão viver lá no, sim ou não? No palácio, sim ou não? Não sei se você está entendendo. Então, a última ceia, antes de sair do Egito, foi esse o cardápio. E esse é o cardápio da noite da ceia. Para fazer até hoje, como está tudo perfeito. Carneiro, pasta de nozes, ovo, ervas amargas e um cálice de vinho, vinho o que? Água, sal e vinho. Isso. E um cálice lá. Esse é o cardápio da ceia da Páscoa. Que o ano que vem, se o Senhor nos permitir, e nós estivermos aqui,
cada um de vocês vai ter esse prato na sua mesa e você vai comer, como o Senhor ordenou. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia, glória a Deus. Agora está aqui ao seu lado e diz assim: olha, estava doido. O pastor não liberou você para enxergar, não. Mas depois, o pastor lá na área da vida disse que pode beber. Foi isso que eu falei, não. Eu estou falando que da Páscoa você tem direito a um cálice. Sim ou não? E em um casamento, você tem direito a ter 2 taças de vinho. Em um casamento. Então, se você for no casamento e lá servir vinho, e o vinho for de uma boa qualidade, você pode tomar uma taça por você só. Na Páscoa, aqui na Páscoa, em nome de Jesus, um dia nós vamos ter condições de pagar R$600 uma garrafa de vinho cachê para nós celebrar a nossa ceia do Senhor. Amém? Se você diga amém, concorda aí, diga aleluia para ver se você realiza. Nós entregamos celebrar. Ah, pastor, por que você não faz isso? Porque não acha, não tem aonde comprar. Certo? Não tem. Você tem que encomendar dos judeus. E aí o frete foi uma garrafa que não dá para uma ceia, 1 litro, R$1.000. Nós temos receita para isso hoje? Não tem. Então, o Senhor tem 249, mas vai aqui com suco de uva, cheio de coxinha. Deus tem misericórdia de nós, isso não. E ainda tem, às vezes, ainda coloca, mas ainda procura quem lembrou. A gente recomenda fazer a ceia, etapa da ceia. Você fala do melhor, né? Assim, o melhor que tem umas caras, a ceia. Mas ainda tem, às vezes, que vem com aquele que é aquele Del Valle, né? Que é o pior dos piores. Quem está entendendo, diga aleluia, glória a Deus. Se você entendeu essa palavra, glorifica o Eterno. Fique em pé, vamos orar. Pastor, veja só. Quanta novidade. E às vezes nós há anos no Evangelho e nunca ensinaram, nunca